tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe fazer o rateio dos seus custos fixos? Aqueles custos que você vai ter independente de vender algum produto ou prestar algum serviço. Olha só, muita gente esquece de fazer o rateio de custos fixos, vende muito, mas no final das contas não tem lucro. Se esse é o seu caso ou se essa é a sua preocupação, eu tenho uma solução aqui que eu vou te mostrar exatamente como você faz o rateio dos seus custos fixos e tem certeza de quanto cobrar pelo seu produto, pelo seu serviço, pela revenda do seu produto e ter o lucro que você merece. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui uma ferramenta, tá? Ela é uma planilha que eu criei especificamente para fazer o rateio de custos fixos. Ela é super simples e ela vai ajudar três situações, três tipos de empreendedores. Então, se você tem prestação de serviço, fabrica algum produto ou revende produtos, essa planilha vai te ajudar a fazer o cálculo correto de como ratear os custos fixos do seu negócio. Então, para começar aqui, eu vou pegar um exemplo que é prestação de serviço. Eu vou pegar como exemplo aqui o cara que faz instalação de ar-condicionado. Então, se você tem algum serviço, presta algum serviço desse tipo, em que o essencial é a sua mão de obra, você vai utilizar esse modelo de prestação de serviço. Então, o que acontece? Essa é a primeira etapa, você seleciona o seu modelo de negócios e, na sequência, você vem para cá, quais contas do seu negócio você precisa pagar todo mês. Então, o custo fixo é aquele custo que vai existir independente de você prestar o serviço, de você fazer alguma venda. Então, faça chuva, faça sol, você vai ter essas contas. Então, esse é o entendimento de custo fixo. Tem uma separação de despesa, uma diferenciação entre o que é despesa e o que é custo, mas para simplificar, para ficar tudo mais tranquilo, eu vou chamar tudo de custo para você entender aí sem nenhuma dificuldade. Então vamos lá. Se você paga aluguel, condomínio e IPTU, né, nesse caso, como é um prestador de serviço, eu vou supor que ele só tem o quê? Tem um carro para prestar o serviço. Dentro desse carro, ele guarda todas as ferramentas e tudo o que ele precisa. Então, ele no máximo vai ter lá o aluguel da garagem, então provavelmente é na casa dele, ou deixa o carro na rua. Nesse exemplo, eu não vou colocar nada de aluguel, nem condomínio. Para trabalhar, você vai precisar ou um plano de celular, ou um plano de internet. Então aqui eu vou colocar o valor aproximado de, vamos botar R$120. Tá? Esse custo o prestador de serviço tem todos os meses. E nesse caso hipotético é um plano de internet, um plano de celular para fazer ligação, atender cliente, responder, e é o que ele precisa. Ferramentas, né, nesse caso, eu vou colocar aqui um valor, vamos dizer que ele contrata uma pessoa para fazer as redes sociais dele, tá? Para bombar o Instagram, para fazer uma publicação, 2 a cada semana. Então vamos colocar aqui o valor de R$400. Retirada mensal, essa aqui é uma das maiores dúvidas de quem é empreendedor, quem tem negócio. Então, independente do seu negócio, você tem que fazer uma retirada mensal. Esse aqui é o salário do dono. Então, se você é o dono, você e seus sócios são os donos, a retirada mensal é obrigatória, é aquele salário. Aqui tem que ter um ponto de cuidado que existe uma diferença entre retirada mensal e distribuição de lucros. Então, a retirada mensal você vai entender como o seu salário, é obrigatório você tirar, porque senão como é que você vai viver? Exceção é quando você está começando o negócio, ele ainda não está rodando, aí é outro papo. Mas aqui, via de regra, você vai ter a retirada mensal para você sustentar sua família. E isso vale tanto para você quanto para seu sócio. Então vamos estipular aqui, o cara recebe 6 mil por mês, um prestador de serviço, já tem experiência, então ele merece aí os 6 mil por mês. Contador, MEI, taxas fixas, aqui eu também vou supor que ele é um MEI, né, prestador de serviço, boa parte ele passa pela conta jurídica,
Então vai ter a taxa do MEI, uns R$ 90, mais um contador, né, para ajudar. Então vamos ver outros 390 aqui de custo fixo. Outras contas do mês, né, esse prestador de serviço, por exemplo, né, não consigo pensar em nenhuma outra conta que ele talvez tenha mensalmente. Eu vou colocar então só um extra aí para complementar. Às vezes ele tem algum custo, sei lá, oficina, borracharia e outras coisas. Então, outro custo aqui que também merece. Percebe que aqui eu não botei gasolina, troca de pneu, essas coisas, porque teoricamente esse é um custo de prestação de serviço. Digamos assim, se você tem um veículo para prestar serviço e naquele mês você não prestou nenhum serviço, então, em tese, você não gastou combustível, não gastou pneu, não vai ter custo com manutenção. Então, isso é um custo variável. Eu vou te explicar mais para frente ou em outro vídeo como você faz o cálculo do preço de venda. Aqui é apenas o rateio de custos fixos. Então, nessa lógica do prestador de serviço, como é que você vai cobrar? Você vai cobrar pelas horas de trabalho que você consegue vender. Então, eu vou fazer aqui uma suposição bem simples. Digamos que esse prestador de serviço ele consegue fechar a semana inteira dele. Todo dia da semana ele tem um cliente para atender, pelo menos. Pode ser que tem dias que ele tenha 2, tem dias que ele só tem 1. Mas aí a conta que ele vai fazer é a seguinte. Bom, para atender um cliente, para fazer uma instalação de ar-condicionado, por exemplo, ele gasta em média de 5 a 6 horas. Então o que acontece? São 6 horas por dia. Deixa eu até pegar a calculadora aqui, só para visualizar bem o cálculo. 6 horas por dia, digamos que ele trabalha de segunda a sexta, então são 20 dias por mês. 120 horas trabalhadas que ele pode cobrar. É óbvio que nesse meio tempo, ele vai gastar tempo com prospectar cliente, talvez voltar lá e revisar o serviço, deu algum problema, algum vazamento. Então, essas horas ele não vai conseguir cobrar porque está na garantia. Então, ele é obrigado a prestar esse serviço. Então, horas trabalhadas de fato, ele vai conseguir fazer 6 horas por dia, o que dá um total de 120 horas por mês. Aí nós chegamos no resultado de R$ 60,08, tá? É o custo fixo da hora trabalhada desse nosso prestador de cliente. Como é que ele vai fazer o cálculo para saber quanto cobrar do cliente na prestação de serviço? Então, agora ele já tem a noção do quanto ele tem de custo fixo por hora. Tá? Vamos pegar uma calculadora novamente. Tem outras ferramentas, tá? Aqui no site free.com.br. Tá? Aqui nem está visível. Mas é esse site aqui, você tem algumas calculadoras que você pode utilizar para calcular o preço de venda. Então, mais para frente eu vou mostrar também como você utiliza. Em outros vídeos eu vou mostrar como você utiliza para calcular o preço de venda. Mas agora só para você entender. Então, você tem um custo fixo da sua hora de trabalho de R$ 60. Vamos lá. Então, digamos que 60,08, que você está calculando, porque para prestar um serviço você vai demorar 6 horas. Então, só em custo fixo por essas 6 horas, você precisa cobrar R$ 360,48. Nesse valor, você ainda vai botar seus custos variáveis e também a margem de lucro que você quer. Para isso, você utiliza outra calculadora, que pode ser essa aqui. Então, eu vou pegar aqui a calculadora. Primeiro eu vou definir aqui instalação de ar-condicionado. É uma prestação de serviço. Meu custo fixo por hora é R$ 60,08, beleza? Tempo de execução. Bom, para esse cliente, deixa eu até aumentar. Para esse cliente eu estou estipulando que vai demorar só 5 horas. Então eu vou colocar aqui. Materiais e insumos. Como a instalação de ar-condicionado, eu não vou pagar nada desses materiais, eu vou cobrar tudo do cliente. Mas é óbvio que um parafuso, uma bucha, sei lá,
algum pedaço de fio você sempre vai usar. Então eu vou colocar aqui como R$ 50 de material que eu acabei colocando. Deslocamento e transporte. Então aqui que você vai botar o quanto você gasta para chegar no cliente. Digamos que esse cliente ele mora a 20 quilômetros do seu ponto de partida. Então você tem que saber quanto você gasta por quilômetro e fazer o cálculo aí multiplicativo. Então 20 para ir, 20 para voltar, 40 quilômetros, um custo médio, vamos dizer, de R$ 2,50 por quilômetro, dá R$ 100 de deslocamento. Se você for levar um ajudante, né, você vai colocar aqui a diária do ajudante, R$ 120, sei lá, ou mais, 180, só para não jogar muito para baixo. Aqui você tem todos os seus custos variáveis, tá? Só para você entender, vamos voltar aqui. Primeiro, define aqui o nome do seu produto ou serviço, seleciona o modelo, é um serviço, traz o custo fixo por hora que você calculou aqui na planilha, tá? E aqui você põe as suas variáveis, tempo de execução, insumos, deslocamento, transporte, tudo isso aí você tem que colocar. Como você tem experiência no seu negócio, você vai saber o quanto custa, o que precisa cobrar. Impostos aqui, como é MEI, eu vou deixar 0. Cartão ou aplicativo, se você oferece essa opção de cobrança, você tem que colocar aqui taxa 2,5%, por exemplo. Margem na venda. Então vamos dizer, eu quero 30% de lucro em cima do meu serviço. Então, além daquele valor que você recebe em retirada mensal, que é o seu salário, então é importante ter essa diferenciação do que é o seu salário e o que é o lucro para a sua empresa. O lucro é aquele dinheiro que você vai separar para fazer investimentos na sua empresa. Por exemplo, comprar um veículo melhor, comprar ferramentas melhores, talvez investir para contratar um segundo prestador de serviço, né? Outra pessoa que você também vai botar para trabalhar e fazer instalações por conta, ou simplesmente o lucro que você vai distribuir para você como sócio, né? E você vai embolsar esse dinheiro além, né, do valor que você recebe todo mês, que é a retirada mensal. Beleza? Então esse é o objetivo do lucro no negócio. Não é pagar o salário do dono, e sim fazer essa distribuição de lucro ou utilizar esse lucro para reinvestimento no negócio. Só para deixar bem claro esse ponto. Bom, se você preencheu todas as variáveis aqui corretamente, tá? O que vamos precificar, o custo e tempo, markup, né, que entra taxas e margens, acabei apagando. Você clica em calcular preço de venda e a ferramenta aqui vai te dizer quanto você tem que cobrar no mínimo, tá? Esse é o mínimo, para você conseguir ter a sua margem de lucro, cobrir todos os custos, tá? Esses são os custos variáveis, e cobrir o seu custo fixo por hora. Então esse é o valor final que você vai dizer, ó, o cliente, eu vou cobrar R$ 933,93 pela instalação, por essa prestação de serviço. É óbvio que você vai fazer um arredondamento, né? Joga para cima, 950, arredonda para 990, mas esse é o mínimo que você vai cobrar para ter esse lucro desejado de R$ 280 pela prestação de serviço. Aí vamos dizer, eu quero prestar o serviço aqui para um colega, não sei quem, e eu quero cobrar o mínimo para não ter prejuízo. Então aqui ele também traz essa informação do quanto você deve cobrar para ficar no 0 a 0. Não ter nada de lucro, mas conseguir cobrir os seus custos. Ok? Aqui também tem um tipo de escala, o gráfico. Ele vai mostrar aqui quantos por cento é custo variável, quantos por cento é custo fixo, quanto você gasta de taxa, 2,5%, e quanto que é o seu lucro no final das contas. Beleza? Então, essa é a forma de você calcular, tá? Eu acabei extrapolando aqui porque o objetivo era mostrar o rateio de custos fixos, mas aí você também tem que entender como usar esse custo fixo para calcular o seu preço de venda. Então, vamos agora para outro exemplo
alguém que faz revenda de produtos, porque aí a situação muda um pouquinho, você não vai ter um valor fixo de custo, e sim um percentual. Deixa eu, inclusive, apagar aqui as informações. Então agora, vamos supor que você faça a revenda de produtos, tá? Sua empresa, vamos pegar um exemplo aí concreto, revenda de produtos, uma loja de sapatos, tá? Você tem lá a sua lojinha, paga o seu aluguel, tem suas despesas, você tem que saber quanto você tem que cobrar, né, de cada produto referente a custo fixo. Então vamos lá, o aluguel da loja, vamos chutar aqui um aluguel baratinho, R$ 1.500, tá? Cada um vai colocar aí o valor que faz sentido. Em questão de água, luz, gás normalmente não tem, mas é uma possibilidade. Internet, vamos colocar aqui o valor de R$ 350. Ferramentas, sistemas, Canva. Nesse caso, vamos dizer que a pessoa tenha uma planilha, um sistema para fazer a gestão, talvez contrate alguém para fazer as mídias sociais. Então, sei lá, vou botar aqui também uns R$ 300 de custo. Lembrando que isso aqui é um caso hipotético, então você tem que saber exatamente qual o seu custo com aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, gás, internet, tudo isso. Um ponto importante, o IPTU normalmente é anual. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor do IPTU, né, digamos que fosse aí R$ 600, divide por 12 e aí você tem o custo de IPTU, né, um custo fixo de IPTU por mês. Então aqui você vai fazer o cálculo mensal. Sua retirada mensal, então digamos que você também faça uma retirada aí mensal de R$ 6.000, que é o seu Prolabore, que é o salário dos donos, né, dos sócios. Também tem taxa de contador e taxas fixas. Vamos dizer aqui que o contador cobre, sei lá, R$ 300. Aqui eu não sei se na revenda de produtos o MEI ele tem possibilidade, porque geralmente o faturamento é mais alto, então no caso as taxas de imposto seria uma despesa variável. Vamos colocar aqui R$ 300 de contador apenas. Outras contas do mês que também são fixas, vamos botar uns R$ 500. Ok, então aqui nós temos um total de contas fixas, né, o custo fixo mensal de R$ 8.950, quase R$ 9.000. No caso de quem faz revenda de produto, você coloca aqui o faturamento médio mensal. Então, se você costuma variar muito de um mês para outro, você pega a média dos últimos 6 meses. Se o seu faturamento é mais ou menos parecido, você pega a média dos últimos 3 meses e lança aqui para entender quanto que os custos fixos representam no seu faturamento. Então vamos lá, vamos imaginar que essa loja aí, ela fature, sei lá, R$ 65.000 todos os meses. Isso quer dizer que no preço final de venda, tá, o percentual referente a custos fixos é de 13,77%, ou seja, quase 14% do preço de venda vai ser custo fixo. E como você faz esse cálculo na prática? Então, eu vou utilizar novamente a calculadora aqui. Lembrando que eu vou deixar esse link na descrição para você acessar. É só vir aqui, pesquisa por preço. Vamos botar assim, preço de venda. Aqui você vai ter a calculadora de preço de venda, a ficha técnica inteligente, ela é específica para quem trabalha com comida. Óbvio que se você quiser testar também. E tem as planilhas que você pode usar. Nesse caso, vamos utilizar a calculadora do preço de venda. Aqui, nome do produto. Então, no caso da prestação de serviço, geralmente é 1, 2 serviços que o prestador vai oferecer. Para quem faz venda de produtos, a situação já muda um pouco. Porque, vamos dizer, aqui o exemplo é o quê? Uma loja de vestuário. Então, provavelmente ela vai ter calça, blusa, sapato, cinto, bolsa, sei lá, uma infinidade de produtos. E para cada um dos produtos,
esse empreendedor, essa empreendedora precisa fazer o cálculo do preço de venda. Como que vai funcionar? Vamos lá. Vou pegar aqui como exemplo vestido. No caso é revenda, né, comércio de mercadorias. Aqui você vai preencher o índice de custo fixo. Tá? Você pode ver que quando é serviço, ele pede o valor monetário. No caso da fabricação também. E quando é revenda, ele pede um percentual. Então, vamos colocar aqui 13,77, tá? Um vestido. Custo do fornecedor, ou seja, o quanto você pagou lá na compra no momento que o seu fornecedor vendeu. Vamos dizer que o vestido pagou R$ 32,00. Então, você coloca aqui o valor. Frete. Se você fez a compra de um lote, então vai ter o valor do frete, ou às vezes o frete é embutido já, mas se não for embutido, o que você faz? Você vai ter que pegar o calculador de mão. Então, vamos dizer, o frete para essa compra foi R$ 65,00, vieram 80 produtos, então foi 81 centavos de frete para esse produto. Se tiver alguma embalagem, personalização, normalmente quando a lojista vende, ela entrega o produto dentro de uma sacola. Então você tem que saber o custo dessa sacola. Vamos dizer que se comprar em volume, você paga 90 centavos para cada sacola. Agora sim, os impostos. Como você vende mercadorias, se você fizer emissão de nota, você vai ter um percentual de imposto que é calculado em cima do preço de venda. Então vamos pegar aqui uma situação hipotética de 10% de imposto. Eu não faço nem ideia. Vai depender muito da mercadoria, do ramo de negócios, e essa informação quem tem é o contador. Né? Se você não souber, entre em contato com o contador, ele vai te dizer quantos por cento do preço de venda é imposto. Aqui no caso, normalmente é venda na maquininha, no Pix, no cartão. Você precisa colocar o percentual que a sua maquininha cobre. Então, em alguns casos pode ser 3,5%, em outros casos pode ser 4,5%. Então, vai depender da sua situação. Eu vou colocar aqui 2,5%. Você vai colocar a margem na venda. Aqui eu não esqueci de mencionar, você tem duas opções, tá? Ou é uma margem do preço de venda, ou é um percentual em cima do custo, tá? Então, você vai decidir aí qual você vai utilizar. É só para... tem essas duas opções, porque tem muitos empreendedores que preferem fazer um cálculo sobre o custo e não uma margem do preço de venda. Então, por isso que tem essas duas opções. Nesse caso, vamos deixar aqui também 30%, e aí você clica em calcular o preço de venda. Então, nessa situação, nessa condição, o preço do vestido teria que ser R$ 66,70. Aí tem todos os custos variáveis aqui, tem o custo fixo, taxas, impostos, o lucro desejado, lembrando que aqui a situação é exatamente a mesma, né? A retirada mensal que você faz aqui do Prolabore, ela é o seu salário ou o salário do sócio. Aqui o lucro, né, do negócio, ele tem como objetivo o quê? Primeiro, investimento, você ter uma sobra de dinheiro para fazer investimento, comprar mais produto, talvez abrir uma nova unidade, né, algum tipo de melhoria que você quer fazer no seu negócio e que você vai tirar do seu lucro. Principalmente o pequeno empreendedor, não é muito interessante você ir lá no banco pegar dinheiro para investir, porque a taxa de juros é absurda, a burocracia costuma ser grande e nem sempre o banco aprova esses empréstimos para pequenos empreendedores. Por isso que você tem que ter um lucro. Esse lucro ele tem que ficar no negócio para reinvestimento. E quando você vê, não, já investi, não pretendo mais crescer, aí sim você pega o dinheiro e distribui para os sócios na proporção da participação de cada um. Beleza? Então é isso aí. É dessa forma que você faz o rateio dos seus custos fixos no negócio.
Essa planilha, ela está disponível para quem é assinante. Eu vou deixar o link na descrição. E a calculadora, ela está disponível no site também. Vou deixar o link disponível na descrição. E você tem acesso aí a uma infinidade de ferramentas